Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje temos uma conversa muito especial, direto de Santiago de Compostela. Vou chamar o Orlando Sisto, dos Cistos no Caminho, para ele contar um pouquinho para a gente como tá toda essa situação aí do coronavírus lá na Espanha. Teve maravilhosa essa semana, então convidei agora para ele conversar com a gente direto aqui no Instagram. Olá, Orlando, bom dia, buenas tardes. Buenas tardes, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Me escutam bem? Conta Não? para nós primeiro onde é que você tá. Estão me escutando bem, né? Sim, tá ótimo, perfeito. Vocês Todo vão, mundo ouvindo, gente, só para vocês vão ouvir muitos vamos ver se alguém dá um passarinhos, ok. vão ouvir muitos passarinhos aqui, vão ouvir de vez em quando um carro que passa, um casal que briga, criança gritando. Eu tô no Normal, parque, normal. eu tô no Parque da Alameda. Para quem já veio a Santiago, é aquele parque onde ficam ali na entrada, fica as Duas Marias, aquele monumento das Duas Marias, né, das duas senhorinhas. E é uma história bonita. Um dia a gente pega e faz um vídeo só para contar a respeito dessa história. E, e eu tô com uma vista muito ruim aqui, né? Porque eu tô sentado num banquinho aqui de praça, embaixo da árvore e tal. E deixa eu virar a câmera aqui. É uma vista mais ou Ah! menos, né? Uma Então, vista básica, não é? só Que lindo! para descansar a cabeça, não dá para dizer que é ruim, né? Eu tava, eu tava lá tinha o plano original que a gente tinha tido era de estar lá de novo na frente da catedral, mas falei, sabe o quê? Nada melhor do que um parque, né? Com todo esse fundo musical aí dos pássaros, lá na catedral não tem tantos pássaros. Nada, só tem um sino, que dá para ouvir daqui também. Então, daqui a daqui a 14 ou 13 minutos você vai ouvir um sino, depois daqui a meia hora você vai ouvir o das 6 horas, são 5:30 aqui da tarde. Né? Orlando, Hum, então, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer, porque realmente a live dessa semana foi incrível, né? Mandei para várias pessoas e você estando aí, vivendo aí em Santiago, né? Ninguém melhor para nos contar, porque o Orlando, além de peregrino, agora hospitaleiro, né, Orlando? Então tem todos os pontos de vista aí dessa situação que estamos vivendo. Primeiro, Orlando, quero que você se apresente, porque o Orlando é do Cistos no Caminho, que começou com a página do Facebook, né, Orlando? Depois do teu primeiro caminho, sabe o que eu estava vendo? Vocês chegaram no primeiro caminho de vocês, dia 29 de outubro de 2014 em Santiago, o primeiro caminho, né? Eu cheguei no dia 30. não, Eu a não gente sei, por pouco chegou, não. a gente chegou na verdade dia 2 de novembro, né? A Ah, gente começou 29 de setembro em San Jean e a tá. gente terminou dia 2 de novembro aqui em Santiago. Então, a história, Tá. na verdade, ela, assim, contando rapidinho, né? É. Ela começa em 2013, quando eu fiz um retiro e eu sempre tive a curiosidade do Caminho de Santiago, faz muito tempo, desde antes até sabe, do The Way e tudo mais. Eu já tinha lido em 87 ou 82, não me lembro quando foi o livro do Diário de um Mago. E naquela época não tinha internet, não tinha nada, mas eu me enfiava em biblioteca para ler a respeito e tal, e não tinha muita coisa publicada, não. E aí, pelo menos em Belo Horizonte, onde eu morava, né? E aí, eu tenho que de vez em quando segurar aqui, porque o vento tá forte, daqui a pouco você telefone aqui com tudo vai pro chão. Aí em 2013, eu estava fazendo um retiro católico, e aí quando eu voltei, quando estavam vendendo o filme The Way ali, né? E eu comprei o DVD na época, eu tava no retiro, mas tava com o meu laptop. Aí eu botei de noite, né, que cada um tinha um quarto separado, eu botei para assistir.
E adorei o filme e tal. E quando eu voltei para casa no domingo, no final do retiro, eu cheguei em casa falando assim, olha, em um ano eu vou fazer o caminho. Aí o meu filho Lucas falou, tô dentro, vou nessa também. E era uma grande oportunidade para mim e para ele, porque ele estava terminando o high school, né? Então era uma oportunidade da gente poder ficar 30 dias, ficar um mês um pouquinho mais juntos, conviver mais próximos, não sei o que, antes dele bater asas para a vida dele, né? E aí, quase, ou seja, faltando até relativamente pouco tempo para a gente fazer o caminho, que a gente começaria então um ano depois, no final de setembro, a gente, eu recebi a notícia de que o Ramiro, né, o meu irmão, ele iria encontrar com a gente, ele não ia ter tempo para fazer o caminho inteiro, mas ele tinha, sei lá, 12, 14 dias, 2 semanas, então ele ia encontrar com a gente em León e terminar o caminho com a gente, e foi o que aconteceu. Então, é interessante, você chegou, a gente estava caminhando mais ou menos na mesma época, o Diego Dávila, lembra do Diego de lá e tal? Sim! Ele chegou, ele fez em setembro, ele chegou em Santiago dia 29 de setembro, o dia que eu estava saindo de São Jean. Então, quer dizer, foi tudo mais ou menos em 2014. A Mara e o José Luiz Xavier, eles fizeram no começo do ano, em 2014 também. Quer dizer, 2014 foi um ano que mexeu com muita gente, que depois terminou aqui no caminho. E aí a gente criou o Cistos no Caminho no Facebook, basicamente para a gente publicar as nossas fotos e nossos vídeos para a família e para amigo, né? E aí o que aconteceu foi que o pessoal começou a ver, começou a olhar, começou a fazer pergunta, e a gente respondendo, e aí passava 3 meses as mesmas perguntas, e depois as mesmas perguntas, e muita gente entrando, e, né, tá ouvindo o choro de criança, né? Aí, Acontece. principalmente quando o pai quer levar embora do parque, né? Aí, Sim. aí o que acontece? Mas foi entrando tanta gente, perguntando tanta coisa, porque aí vão passando as ondas, né? Aí a gente acabou criando o site muito mais para facilitar a gente, colocar todas as informações que a gente tinha, dicas e tudo mais ali. E todo mundo que perguntava, a gente direcionava para o site. Então não precisava ficar respondendo a mesma pergunta continuamente, todo o tempo todo. E aí foi crescendo, de repente duplicou. No primeiro ano tinha 500 seguidores, no segundo ano tinha 1.000, no segundo tinha 2.000, depois passou para 5.000, e hoje a gente está com quase 60.000, né? E aí, isso no Facebook. No ano retrasado, em 2018, quer dizer, a ideia do caminho, a gente sempre continuou dando suporte para peregrino, o negócio do GPS, né? Acompanhamento dos peregrinos via no caminho, com os parentes podendo ver e tal, e dando assistência sempre que a gente podia. Mas eu morava nos Estados Unidos, o Ramiro morava em Belo Horizonte, então era uma assistência, a gente se sentia chamado para voltar ao caminho, mas era uma coisa muito remota. Aí em 2018 deu a louca. Em metade do ano, a gente passou, eu e o Ramiro conversando 1 hora por dia, falando a respeito de planos, onde seria, onde não seria, como não seria. E no final das contas a gente tomou a decisão e em 2019, 1º de janeiro ele veio para cá com a família, e em 25 de janeiro eu vim para cá, em 2019. Aí começamos a procurar lugar, começamos a ver onde não sei o que, no final encontramos o lugar, preparamos tudo e tal, e aí em julho, dia 22 de julho, a gente abriu o nosso albergue Cistos no Caminho aqui em Santiago. E essa é a história. Isso que eu ia comentar, o Orlando é daqueles peregrinos que o bichinho não picou só para caminhar, caminhar, caminhar. Daqueles que sentiu a missão de abrir um albergue. E isso é realmente viver o caminho de Santiago. Eu acho que muitos sentem, né? O problema é que não é só uma questão. A gente diz que, né, que se você colocar o coração naquilo que você quer fazer, obviamente que você consegue. Vai depender das pessoas, se vai necessitar de mais esforço, menos esforço, qual a condição que tem. É óbvio que tudo isso facilita muito para a gente, porque a gente também é espanhol, né? E isso é uma informação que fica muito clara. Gente, não é fácil vir para cá, para a Europa. Eu sou brasileiro, eu vou para a Europa
e vou abrir um albergue. Não vai, né? É. Você tem que ter... Você vai, se você quiser colocar um investimento de €500.000 e conseguir um visto de investidor. Você vai se você se naturalizar espanhol ou qualquer outra nacionalidade, mas principalmente espanhol. Então, quer dizer, para aqueles que vêm para cá e não têm a facilidade da nacionalidade, realmente é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, conseguir as licenças, conseguir tudo. Para a gente, tudo se facilitou muito por isso, né? Quando a gente nasceu no Brasil, meu pai, que era espanhol, registrou a gente como espanhol no consulado da Espanha no Brasil. Então, tudo isso facilitou muito a nossa vida, né? Mas, e agora, quer dizer, agora é o momento da gente viver na vida uma dessas etapas difíceis do caminho, né? Então, e isso está sendo difícil para muita gente. O Ramiro comentou na última live que a gente fez que a gente conhece alguns albergues aqui, inclusive de nome, e a gente prefere não citar para a gente não se envolver na história, mas tem vários albergues de nome que já fecharam. Já disseram que alguns que fecham esse ano e vão pensar em abrir ano que vem, e tem outros que já fecharam as portas, que não tiveram condição de se manter. Deixa eu aproveitar. Oi, diga. Não, eu só queria comentar também, porque eu vi a live ontem Do Lúcio. do Lúcio, lá do albergue da Cidade de cidade de Barcelos. Barcelos, né? Que live, né? Que cara sensacional, né? Putz, eu adorei ele. Ele é incrível. Infelizmente eu não tive, eu comentei lá que eu não tive ainda a alegria de conhecê-lo pessoalmente, mas assim que der a gente vai dar uma passada por lá para conversar um pouco, trocar ideia. E ele fala, para quem não viu essa live, veja, por favor, entra aí no IGTV, não é isso? No ITV do teu canal. E Isso, ou no YouTube também. Já tá lá no YouTube. legal, entra e assista essa live, porque é muito esclarecedora. Não só porque ele fala desde Portugal, mas porque ele fala coisas que valem para qualquer lugar, qualquer caminho, qualquer coisa. Principalmente o que eu gostei muito foi ele falando da paciência que a gente precisa ter, né? Todo mundo quer começar o caminho e o caminho volte a full o momento, né, agora. Mas todos nós temos que ter paciência. Mas uma das coisas que eu gostei muito que ele falou, além dele comentar como é que funciona o esquema de albergue de donativo e tudo mais, mas uma coisa que eu gostei muito que ele tocou no assunto todo mundo fala que vai ser um novo caminho, né? O caminho vai mudar, vai ser um caminho não, eu acho que o caminho ele vai voltar às origens, né? Ele vai voltar muito àquilo que era. Eu acho que o caminho vai chamar todo mundo, ele vai ressaltar e fazer valer muito mais a vocação de hospitaleiro, de serviço, né? E ele vai chamar todos os peregrinos a voltarem a ter um espírito de mais de peregrino mesmo, sabe? Aquele que ele toca, né? Que vai ser muito importante a educação do peregrino, a consciência, o perdão para com os albergues, que nem todos vão ter, né? Vão ter condição de oferecer tanto quanto gostariam, porque realmente é uma fase muito difícil. Então, se vocês não viram aquela live, eu não vou repetir a live dele toda, mas se vocês não viram, assistam porque vale a pena, né? Deixa eu aproveitar, Orlando, já que você falou aí dos albergues, alguns já estão fechando. A Didi está aqui perguntando se o governo espanhol está dando algum tipo de ajuda aos negócios na área de turismo. Então, tem algumas ajudas. Nós, por exemplo, eu e o Ramiro, no nosso albergue, nós somos só nós dois que trabalhamos ali, a gente não tem funcionário. Existe uma ajuda que é por funcionário, as empresas em geral que foram obrigadas a fechar em função do estado de alarma, mas é uma coisa bastante complicada. Apesar de você ter o direito de se aplicar para aquilo e não sei o que e tal, tem muita gente reclamando que não bateu na conta a ajuda ainda. A gente, como autônomo, digamos assim, né, nós somos os dois únicos funcionários do albergue. A gente recebeu essa ajuda.
é uma ajuda relativamente pequena, mas ajuda a, digamos, a encher a geladeira pelo menos, ou a pagar metade do aluguel, ou coisas que o valem, né? Dá uma ajuda pequena. E tem uma ajuda nova que está saindo, tanto da cidade, tem uma outra ajuda que está sendo promovida pelo governo. E graças a Deus a gente tem um gestor que fica lá em La Coruña, que trabalha muito bem, ele está sempre de olho em tudo que aparece ele aplica em nosso nome para tentar ajudar a gente a ficar. Mas tem muita gente que está sofrendo, porque ou a ajuda não está chegando, ou não tem a condição de aplicar, ou não tem quem administre bem os negócios, não sei, é muito difícil, sabe, porque são situações muito, sei lá, muito diferentes. Eu nem sei se não existem também albergues por aí que nem registro de albergue direito tem, né? E aí chega nessa hora de precisar de uma ajuda, como é que você né? Como é que você substancia, como é que você dá substância a um requerimento oficial de um trabalho que na prática nem existia, ou oficialmente nem existia, não sei. São casos muito diferentes. A gente conseguiu aplicar, a gente já recebeu, a gente aplicou para 3, ajuda para o albergue, ajuda para o negócio, ajuda para nós, e a gente recebeu uma. Vamos ver se as outras vêm, né? E enquanto isso a gente vai negociando, né? Renegociando contratos, vendo tudo que dá para fazer. As pessoas têm sido bastante compreensíveis, tal, mas agora que as coisas estão começando a querer voltar, e você sabe, toda vez que você chega numa fase difícil, a pior parte é o finalzinho, né? Porque é quando você já está no fim da corda. Então, todo mundo está querendo receber alguma coisa também, porque está apertado, não é? Então, aqueles que alugam apartamento, aqueles que alugam os locais comerciais, né, todo mundo aqui, a gente ouve falar de muita gente que foi compreensiva, que parou de cobrar o aluguel por um tempo, mas agora está chegando a hora que eles vão ter que começar a cobrar também, porque é a fonte de renda que eles têm. Então, tudo que eu não queria ser hoje em dia, Andréia, é governante, sabe? Porque é muito difícil, né? Eu acho que você está numa posição, e eu não gosto de falar de política, você sabe disso, e não vou tocar em política. Eu só estou comentando que é muito difícil você ter que ter 2 situações, uma de cada lado, e ter que lidar com a saúde, garantir que não morra, que morra o menos possível de gente, que se contamine o menos possível de gente e tudo mais, e ao mesmo tempo ver a economia desabando, e você querer reativar, mas você não pode, do outro lado, criar situações que coloquem todo mundo em risco. Então, eu não invejo a posição deles e não julgo também. Eu acho que cada um tem o seu caminho, e eu acho que a nós, como cidadãos, cabe tentar trabalhar essa responsabilidade perante todos. Você vê, eu estou aqui com a minha máscara aqui, né? Que se eu ver alguém mais idoso chegando e de repente quiser sentar aqui, eu vou ter que fazer o resto da live de máscara. Mas é isso, eu acho que hoje em dia a gente está numa época de aprender muito. Se a gente parar de querer discutir quem tem razão e quem não tem razão, e quem é culpado e deixar de ser culpado, e começar a olhar em volta, a gente tem uma oportunidade de ouro de aprender muita coisa. E de aprender a modificar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, a ter um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de responsabilidade, parar de olhar só para o nosso umbigo, né? Começar a pensar nos outros e tal. Então, é basicamente isso. Para encerrar essa parte aí financeira, você tinha comentado na live lá no Facebook que provavelmente vai ter algum reajuste, enfim, isso, né? Cada negócio vai ter que se readaptar, né, Orlando? Já tem assim alguma ideia quanto a isso mais concreta ou não? Não, porque na verdade vai depender de cada um de novo, né? O que acontece é o seguinte, quer dizer, você imagina que teve muita gente que ficou fechado e teve que continuar pagando conta. Tem muita gente com conta negativa de monte no banco. E carro passando. Tem muita gente que ao abrir vai ter que tentar recuperar um pouco daquilo que não ganhou
E não é por uma questão de, sabe, de extorquir cliente nem nada, é para se manter vivo. A gente está vivendo uma situação hoje que os negócios eles estão desesperadamente tentando se manter vivos. Além disso, todos eles tiveram que fazer um certo investimento. Tiveram que fazer um investimento porque não estão podendo, além de não poder receber o número de clientes que deveria, porque existem as restrições por fase. Hoje termina a fase 1, amanhã começa a fase 2, aqui na Galícia, mas todo mundo com limitação de 30% de ocupação, os bares só podem receber clientes nas mesas do lado de fora, então bar que não tem mesa ou espaço do lado de fora não pode abrir. Está fechado o balcão, você não pode servir ninguém na barra. Então, o que acontece? O povo está tentando abrir e voltar, mas existem muitas restrições e existe muito investimento, porque a quantidade de higienização que está sendo exigida agora é um absurdo. Quer dizer, os gastos aumentaram muito, muita gente instalando protetores acrílicos entre mesas e fazendo de tudo para conseguir chamar a atenção dos clientes com a sua segurança e atrair o cliente, né? Então, além de ter ficado muito tempo parado, não está conseguindo voltar ao nível digamos, do negócio como era antes, porque tem restrição na ocupação. E, além disso, ainda teve que fazer muito investimento, porque você precisa ver, na hora que uma pessoa levanta de uma mesa, parece que o pessoal está levando a mesa para o lava rápido de carro, sabe? Vem aquele monte de gente limpa e esfregar a cadeira, esfregar a mesa, esfregar no guarda-sol, esfregar tudo e não sei o que, tem que deixar um tempo aí para depois. E o pessoal fazendo fila na calçada. Assim, no meio da rua, o pessoal esperando para livrar. Um bar que antes recebia, sei lá, 50 pessoas, agora tem 3 mesinhas do lado de fora. Mas sorte de quem tem, porque tem muito bar que não tem área fora. E esses tiveram que ficar fechados ainda. Né? Orlando, explica um pouquinho para nós essa questão das fases aí da desescalada na Espanha e também aquele ponto que você comentou sobre a diferença das comunidades autônomas, né, que podem estar em diferentes fases e isso, claro, impossibilitaria o peregrino de passar de uma comunidade para outra, por exemplo, no caminho francês, né? Explica um pouquinho para o pessoal. Na verdade é o seguinte, as fases, elas são definidas, a definição geral vem do governo central, né? Então, o governo central estabelece a fase 0 da desescalada é uma preparação, a 1 é a que a gente está agora, então as pessoas podem ir na rua em determinados horários, então tem faixas horárias de acordo com as faixas etárias, os bares podem abrir até 30% da ocupação, a hotelaria pode abrir até 30% da ocupação, um montalhão de regras de limpeza e de higiene, tal lugar pode abrir, a praia está fechada, a praia não sei o que tal. Aí fase 2. Fase 2 já não tem mais horário para estar fora, você pode sair a qualquer momento. A única coisa que se pede é que o horário que originalmente se definia para os idosos, que as outras pessoas tentem dar espaço para que eles possam estar um pouco mais sozinhos e com menos risco. Mas aí aumenta para 40% de ocupação e tudo mais. Então, quer dizer, cada fase vai aumentando. Somente na fase 3 vai se permitir passar de província para província. Não é, cada unidade autônoma pode definir regras, isso é muito importante, mais restritivas para a sua própria unidade autônoma do que aquelas definidas pelo governo. Só que o controle de fase se faz por província, não por unidade autônoma. O que isso quer dizer? Normalmente, todas as províncias de uma mesma unidade autônoma, elas se movem de fase ao mesmo tempo, com exceção daquelas em que existem focos de infecção, de coronavírus, transmissão, novos casos e tal, que estejam restritos a uma província. Então, pode ser que, como acontece em alguns casos, várias províncias de uma unidade autônoma avançam para a fase seguinte,
e a outra fica para trás. Você vê que amanhã tem, tem muitas províncias que vão passar. A maioria das províncias vai passar para a fase 2, mas tem muitas que vão passar da fase 0 para a fase 1. Né? E o presidente aqui da Junta de Galícia hoje de manhã teve uma reunião entre o governo central e o presidente, é como eles chamam, né? Presidente do governo. Apesar de ser parlamentarismo, né? É uma monarquia parlamentar, ele chama presidente do governo. Ele se reuniu com os presidentes das comunidades autônomas, e o presidente da Junta de Galícia aqui pediu para amanhã a gente entra na fase 2, né? Por 2 semanas. E quando chegar na fase 2, ele pediu para a gente pular a fase 3 e já ir para a liberação geral. Porque assim, os casos são muito poucos na Galícia, está muito bem controlado, assim, em comparação com o resto e tal. Então, o que é importante, eu coloquei um mapa lá no Facebook, não sei se você chegou a ver, amanhã eu vou retomar e vou refazer de novo com as fases novas. Naquele mapa você consegue ver as trilhas do Caminho de Santiago e quais são as províncias que as rotas cortam. Então não adianta nada, por exemplo, vamos supor que a Galícia toda, né, nós estamos em La Corunha, do lado tem Lugo, que é onde fica o Cedreiro, né, e tal, e logo depois ao lado tem Castilha e León, né, ali onde fica Ponferrada, onde fica Villafranca del Bierzo, onde fica Molina Seca, dos nossos amigos ali da Casa San Nicolás e tal. Se todos nós tivermos na fase 3, todo mundo tiver na fase 3, todo mundo consegue caminhar dentro da Galícia, porque você pode caminhar pelas províncias, mas você não pode cruzar a fronteira de comunidade autônoma ainda. Só depois do fim da fase 3, que se está estimando para meados de julho, ou por aí, o que acontece? Ou final de junho, começo de julho, o que acontece? Aí você pode cruzar de comunidade autônoma para comunidade autônoma, mas vai depender muito que as duas estejam na mesma fase, né? Se a Galícia tiver avançado já para a liberação geral, mas não tiver Castilha e León não tiver ainda chegado lá, então não adianta nada, você não consegue, sei lá, fazer o caminho e passar por Castilha e León porque está ainda numa fase anterior e não pode cruzar para outra unidade autônoma, mas se você começar de Sarria, por exemplo, que está dentro da Galícia, já você faz o caminho, entendeu? Então, é bem complicado. E outra, esse negócio da fase, em teoria, as comunidades autônomas, elas mudam de fase a cada 15 dias, né? A cada 2 semanas. Mas, por exemplo, a comunidade valenciana, essa semana, 2 dias atrás, mandou um comunicado para o governo que, em função dela ter visto um aumento de novos casos, ela pediu para não avançar. Pediu para ficar onde estava. Isso pode acontecer a qualquer momento. A gente pode chegar na Galícia, ninguém quer isso, né? Mas a gente pode chegar na fase 3, finalzinho da fase 3 em Galícia, e de repente, o que eles chamam, vem um rebote, né? Quer ver, começa a aparecer novos casos, e a gente volta para trás. Né? E aí eles decidem. Por isso que o governo central está querendo manter o estado de alarma o mais distante, longo possível, porque essa é a única ferramenta legal que dá direito ao Estado de intervir no direito das pessoas de ir e vir, entendeu? Mas é essa a situação hoje. Então, amanhã, todo mundo muda de fase. A gente teve uma série de boas notícias, né? Quer dizer, a partir de dia 8 de junho, volta o futebol. A Liga volta. Está liberada para ter jogo, obviamente, portões fechados, sem torcida, mas já vai ter o futebol. Ó. Aham. Vamos parar aqui um pouquinho. Ai, meu coração. Ai, que saudade.
Só para apertar o coração um pouco. Só para apertar. Aí o que acontece? Então, isso. Aí eles já falaram que a partir de 1º de julho abrem as fronteiras para os estrangeiros. Tá? Isso já foi anunciado pelo presidente da... Agora, tudo isso é plano, tudo isso é o que se espera. Como a gente viu na live de ontem, gente, pisa no freio, segura a onda, não sai correndo para comprar passagem, nada disso. Vamos esperar. O melhor momento para a gente saber se as coisas vão acontecer nas datas em que as pessoas estão dizendo que vão acontecer, são 2 dias antes de acontecer. Porque ali a gente vai ter certeza se a gente chegou no ponto do jeito que estava sendo previsto. Então, sem correria, sem desespero, vamos ver como vai acontecer. Tem uma situação muito complicada, que é a situação de que a Espanha determinou que enquanto durar o estado de alarma, qualquer estrangeiro que entra na Espanha fica 14 dias de quarentena, começando no dia seguinte que entrar. Ou seja, certamente nenhum albergue ou quase nenhum albergue vai tentar abrir antes que termine os estados de alarma, porque imagina o seguinte, imagina um estrangeiro que chega contaminado, não consegue ser previsto porque o tempo de incubação é grande, e aí termina num albergue. No dia seguinte, ele entra. Ali ele tem que ficar 14 dias, por lei. Ele não pode sair do albergue por 14 dias. Orlando tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco. Eu não sei se o pessoal tá te ouvindo bem ou se sou eu, mas repete esse finalzinho, se você puder. Tá conseguindo me ouvir agora? Não? Agora sim. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, existe uma determinação do governo espanhol que enquanto durar o estado de alarma, qualquer estrangeiro que entrar no país tem que ficar obrigatoriamente 14 dias de quarentena. Tá? E a quarentena começa no dia seguinte ao dia que ele chegar. Então, ou seja, ele tem esse espaço de 24 horas para chegar no lugar onde ele vai ficar. Então, se um estrangeiro chega voando para cá, né, pega um ônibus, um trem, ou seja lá o que for, e sei lá, chega em Pamplona e fica num albergue em Pamplona, ele vai ter que ficar em Pamplona 14 dias, esperando passar a quarentena para garantir que ele não está infectado. Se ele aparecer infectado no albergue em Pamplona durante esses 14 dias, eles fecham o albergue, ele é obrigado a ficar em quarentena lá dentro, com todo mundo que estiver lá dentro, fica de novo em quarentena também agora, e aí tem que fechar, aí tem que tratar, aí tem que fazer, você imagina a loucura. Mas vamos imaginar que ele não faça isso, ele quer começar o caminho a partir da França, né? A França estabeleceu que enquanto durar o estado de alarma da Espanha, ou seja, pode ser que abra a fronteira, mas se o estado de alarma estiver ativo ainda, e a quarentena do lado de Espanha estiver ativa, a França determinou que, por igualdade, qualquer espanhol que entrar na França fica 14 dias de quarentena na França. Você já imagina, o cara chegou aqui e falou assim, eu tenho 30 dias para fazer o caminho. Ele fica 14 dias em Pamplona, depois ele fica 14 dias em Saint-Jean parado, porque ele tem que brigar, sabe? Então, por isso que eu estou falando, gente, os planos, eles estão mudando a cada dia. As notícias são novas a cada dia. Tenha paciência, tenha tranquilidade. Não leiam, quando vocês lerem notícias, não leiam só notícia, entendam o que está por trás delas e leiam o conjunto de tudo que está sendo noticiado, porque existem variações da coisa. Então, deem um tempo a si mesmos e fiquem tranquilos. O caminho ele vai voltar muito mais lindo do que era, né? Sabe? Será que eu preciso explicar, né? Será que a natureza está bonita aqui ou não? Ah, nossa. Não? Lindo demais. Sabe? Não... Então, sem desespero, tudo vai acontecer na hora que tem que acontecer e sempre com muita responsabilidade, sabe? A gente não pode
de forma alguma. A gente mostra e conta para vocês quais são as datas que se estão planejando, mas é uma coisa que você tem que olhar, confirmar todos os dias. Não dá para ser só para hoje ou só para amanhã. Hoje eu botei o boné porque senão meu cabelo não dava para fazer tudo. Tá conseguindo me ouvir, né? Tá cortando de novo um pouco para mim, eu não sei para vocês como é que tá. Mas tem uma pergunta aqui, Orlando. Como fica o Ano Santo? Você tem notícias que o arcebispo chegou a pedir, né, a prorrogação aí até 2022. O Ano Santo seria, né, 2021 e teve esse pedido. Você tem alguma notícia para nós? Não, ainda não saiu, a gente não recebeu a notícia de que teria sido aprovado pelo Vaticano. O que foi aprovado, mas isso não é o Ano Santo. O Ano Santo, lembra, é o ano em que a Igreja oferece as indulgências plenárias, que abre a Porta Santa, tudo aquilo que acontece num jubileu, né? Numa comemoração de 100 anos de alguma coisa dentro da Igreja Católica. Então, o Ano Santo a gente não tem a confirmação ainda de que vai ou não vai ser estendido. É lógico que o objetivo disso é que, como muita gente estava planejando fazer esse ano, não vai fazer, então vai deixar para fazer ano que vem, vai juntar com as pessoas que iriam fazer ano que vem normalmente por ser Ano Santo, e vai criar um pandemônio, não vai ter nem lugar, né? Ainda mais com tanto lugar de hotelaria fechando agora pela crise. Ano que vem vai ser terrível, né? Se as quantidades, se os volumes forem o que se espera. O que foi aprovado foi o ano jacobeu. O que é o ano jacobeu? É um ano em que a Espanha oferece estímulos fiscais para todas as empresas que trabalham junto ao Caminho de Santiago, na promoção do Caminho de Santiago. É basicamente um desconto de imposto e uma série de outras facilidades para quem difunde, promove, mantém e tudo mais e trabalha direto com o caminho. Isso já foi aprovado até 2022. Então, 2021, 2022, para ajudar a reerguer, então já foi aprovado que nos 2 anos o ano jacobeu, que é um ano de estímulo fiscal e de ajuda às empresas, já foi confirmado. O Ano Santo ainda não. Estamos aqui, de dedos cruzados, esperando. Orlando, quer contar um pouquinho do albergue em si? Para quem não conhece, tem muita gente perguntando onde é que é o albergue, né? Como é que é, enfim. Quer contar um pouquinho para nós da infra? Então, o albergue dos Cistos no Caminho, ele pertence a mim, ao meu irmão, né, o Ramiro. Ele é um albergue, assim, digamos, bastante clean. A gente tentou fazer ele com a maior praticidade possível. A gente sentou e a gente praticamente ficou 3 meses discutindo como seria o albergue, junto com a empresa que ajudou a gente a colocar ele de pé. Por quê? Porque e a gente teve a sorte também que o dono dessa empresa também era peregrino. Então a gente sentou junto e disse o seguinte: olha, o que você mais odeia, que mais você odiou nos albergues que você não gostou? O que você sentiu mais falta dos albergues que você não gostou? E não tem nada de luxo, não é nada disso, é uma coisa simples. Sabe o que faltou para mim? Gancho no banheiro. Nossa, quantas vezes eu tive que molhar minha roupa toda porque eu não tinha onde pendurar minha roupa para tomar banho. Nossa, me faltou isso, me faltou aquilo. Eu detestava ter que ficar fazendo isso. Então a gente juntou meio essas ideias e a gente bolou um lugar que é muito confortável. Então a gente foi olhando detalhes primeiro. Então, por exemplo, se a gente vai oferecer internet para o pessoal poder subir vídeos e subir fotos e eventualmente ligar para a família e tudo mais, tem que ser uma internet de verdade. Então, a gente cansou de pegar albergue que tinha internet de 1 mega, de não sei o quê, e ficava todo mundo tentando brigar para subir foto e tentar contactar a família e tal. Então, a gente botou uma internet muito, muito potente. Passa de 400 mega lá dentro, né? Então, todo mundo pode estar usando Skype ao mesmo tempo que não cai, né?
Aí a gente colocou todos os nossos beliches, são pesadíssimos de ferro, e todos eles fechados, como um cubo, com cortina. Então você tem privacidade total, você tem tomadas dentro da cama para recarregar seu telefone, tem tomada USB, tem luz interna, tem tudo lá dentro, você entra, não sei o que, se fecha, colchão grande, lençol de linho, de algodão mesmo, e travesseiro grande, não sei o que, ou seja, são camas que eu adoraria estar dormindo ali, né? E elas não se mexem, você pode estar tendo uma festa no beliche de cima que o de baixo não se mexe, porque é muito pesado. Então a gente investiu nisso, a gente tomou decisões, por exemplo, dentro do banheiro, cada box você tem 2 cômodos, né? Você tem a área do box com o chuveiro e fora do box, antes da porta que você tranca, tem uma área com um deckzinho que você pode manter sua roupa lá fora seca, você pode se trocar ali, você não precisa ficar desfilando no meio do banheiro depois de sair do chuveiro e tal. Que mais? Você tem uma área comum que a gente deixou ali. O computador é livre para usar também, não tem. Você pode imprimir o que você precisar imprimir. A gente oferece chá para todo mundo de graça, sabe? Quando você quer sentar e tranquilizar. Tem o violão lá. Agora, muitas dessas coisas, elas vão mudar, né? Elas vão deixar de existir temporariamente. Por quê? Por causa das regras de higiene relacionadas à crise do coronavírus. Então, o acesso à área comum vai ser muito restrito, a gente vai ter que limpar o albergue inteiro a cada hora, desinfetando todos os lugares onde provavelmente, onde pode ser que os peregrinos tenham tocado com a mão, se aqueles vending machines de refrigerante, de não sei o quê, toda vez que a gente escutar que alguém pegou alguma coisa, a gente tem que ir lá limpar os botões, máquina de café é a mesma coisa, quer dizer, tudo. Então a gente está agora bolando qual vai ser o nosso procedimento, porque talvez seja mais fácil que a gente pegue tudo para todo mundo, sirva a todo mundo, ao invés de que, porque senão, como é que a gente pode ficar controlando, né? Porque a cada hora a gente tem que levantar e limpar pias de banheiro, puxadores, torneiras e não sei o que, tudo. A gente tem que ficar limpando a cada praticamente 1 hora, 2 horas, tem que passar e limpar tudo. É bem complicado, vai ser bem complicado. Por isso que o que foi falado na live de ontem é muito importante. Os albergues, mais do que nunca, independentemente do albergue, vão ter que contar muito com a ajuda, com a educação, com a cooperação dos peregrinos. Verdade. Vai ter que ser assim, porque, sabe, vai ser muito difícil. Muitos albergues vão ter que abrir mão de gente que estava ajudando. E a pessoa vai estar sozinha. Então, vai ser muito importante nessa volta que os peregrinos tenham essa consciência de que eles passam a ser co-hospitaleiros, né? Ah, é verdade, isso mesmo. O pessoal está perguntando onde o nome do albergue. Eu acabei de escrever aqui o site, né, que é cistosnocaminho.com, cisto com um X, Cistos no Caminho. Cistosnocaminho.com é o site do Cistos, né? O site do albergue é alberguecistos.com. Ah, certo. Certo, então tem os 2 sites para quem quiser conhecer a história dos cistos e o site do albergue. Isso. Albergue Cistos, com SISCO, né? Assim, ó. Né? Cistos.com. Aí entra lá, vai aparecer uma telinha avisando que a gente está fechado por causa do coronavírus, mas você clica ali, o site está em construção, eu estou reconstruindo o site agora. Então vocês vão entrar, vão ter uma ideia de como é, tem o mapa, tem o endereço, tem tudo, mas a maioria das opções lá em cima, eu estava terminando de construir, agora eu tive que parar tudo, porque as regras que estavam lá em cima, tudo isso agora muda, né? Então, paciência, de novo, sejam bastante pacientes. As reservas estão bloqueadas, né? As reservas estão bloqueadas até, a gente bloqueou até o final do ano, para quê? Para que a gente possa esperar uma definição clara de quando a gente reabre. Quando a gente decidir que a gente vai reabrir,
aí a gente volta a liberar. Então, se você entrar no Booking.com e tentar fazer uma reserva para qualquer data desse ano, vai aparecer que não tem vaga, porque a gente bloqueou tudo. Mas já, daqui a pouquinho, acho que mais 15 dias, 20 dias, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai saber exatamente quando a gente vai conseguir abrir. Tá? Orlando, perguntaram aqui sobre a cozinha e sobre o horário de funcionamento. Então, a gente não... Quando a gente montou o albergue, a gente optou por não ter cozinha. O que a gente tem são 3 micro-ondas, tem sanduicheira, tem tostadeira, tem... Você pode... Olha, eu vou te falar o seguinte, eu já vi... O que eu já vi os peregrinos serem capazes de fazer com os micro-ondas, com a sanduicheira e com o seu... Eles fazem qualquer comida, né? Até arroz já fizeram. Então, quer dizer, já fizeram comida, eles pegam a tostadeira, abrem ela assim e tal, deixa bem quente, fritam o que elas... Mas a gente fez isso para quê? Para evitar justamente que esse cheiro de fritura e essa coisa invada a área de dormir, né? De lá do... Então, você entra no albergue, nosso albergue está sempre perfumado. Está sempre assim um ambiente para você se sentir em casa. E é por isso, a gente trabalha para que você realmente fique num lugar muito tranquilo. E é um albergue que a gente criou e planejou para oferecer descanso, né? E perguntaram aqui se o horário é até as 22 ou se tem alguma diferença aí no horário de fechar o albergue. Não, a gente fecha às 23 e abre às 6, né? Quando chega em julho, tem algumas semanas, algumas datas que são especiais e a gente muda um pouco. Por exemplo, na semana de Santiago, que é 25 de julho, a gente normalmente... A cidade tem uma série de festas que começam alguns dias antes do dia 25 e elas continuam um pouco depois do dia 25. Nesse período, normalmente a gente abre e a gente fica aberto até 2 da manhã. Por quê? Porque tem muita festa que começa aqui na Catedral à meia-noite, né? Fogo de artifício e não sei o que e tal. Então não dá para pegar e dizer para os peregrinos, olha, infelizmente vocês vão dormir na rua. Não. Então nessas semanas específicas a gente dá uma mexida nos horários. Mas o nosso horário padrão normal, pelo menos até antes do coronavírus, era a gente abrir às 6 da manhã e fecha às 11. E a gente faz isso por 2 motivos. Um, para garantir o direito de todo mundo a descansar, né? Para que o pessoal não fique voltando, sei lá, muita gente a gente já viu voltando, tomando umas a mais aqui no centro, voltando 2 da manhã e tocando bagunça, fazendo bagunça, falando alto, batendo porta, acendendo luz e tal. Então a gente fecha às 11 para evitar que esse tipo de coisa aconteça e as pessoas que querem dormir possam descansar. E a outra coisa é por uma questão de segurança, né? Para garantir que ninguém no meio da noite resolva, alguém que esteja se fingindo ser peregrino, no meio da madrugada resolva levantar, dar uma limpada em todo mundo e sair. Não consegue sair, só vai sair quando a gente estiver lá. E mesmo com isso a gente tem as câmeras que filmam tudo que está acontecendo ali, né? E a capacidade do albergue, claro que agora, né, vai ter uma redução, mas qual é a capacidade total? A gente tem um quarto que é exclusivo, né, com banheiro exclusivo, com 2 camas baixas. E a gente tem o outro quarto, que é o quarto dos beliches, que é um quarto único com 20 beliches, 40 lugares. Só que é o seguinte, os nossos beliches, todos eles têm cortina, e todos eles têm uma placa fechando o fundo, em cima e embaixo, né? Você nunca vai ter aquela sensação quando você está deitada na cama de baixo e você vê um cara grandão subindo para deitar na cama de cima e você vê o estrado de cima começando a fazer assim, você fala, se eu acordar amanhã eu tô feliz, olha a polícia passando aqui atrás. Aí quando você faz o estrado assim, no nosso você nunca vai ver isso, porque é tudo ferro. Os estrados são de ferro também, com o colchão apoiado em cima. Então não tem isso não acontece. Aí o que rola? Você tem bloqueado de um lado, em cima, embaixo, a cortina, né? As regras agora, elas dizem que todas as camas têm que ter um distanciamento de pelo menos 2 metros de distância.
A Junta de Galícia, a Associação dos Albergues de Galícia entrou com um pedido para que a Junta de Galícia reconheça nas instruções de que a distância não é entre camas, é entre cabeças. Então, se você tem uma cama aqui, só que se você inverte ela, ninguém solta coronavírus pelo dedo do pé, né? Nem por outra parte que não seja um espirro ou uma tosse. Então, se a separação de 2 metros for entre cabeças, aí você já consegue inverter uma cama que estaria paralela mais perto, e fazendo assim você está mais longe. E aí, uma outra colocação que foi feita pela associação é a seguinte: albergues que possuem cortina não precisam de separação de 2 metros. Você só precisa dizer para as pessoas que elas são obrigadas a dormir com a cortina fechada. Então é isso. Então vamos ver. A gente, por incrível que pareça, é provável que a gente perca só 2 camas, né? Que a gente consiga manter quase todas, porque o jeito que a gente tem as camas dispostas no nosso albergue permite né? Aqueles que vieram e ficaram no albergue ano passado, eles viram do lado do fundo do albergue, as camas elas estavam muito mais próximas. A gente mudou a localização de todas. Então agora todas elas vão estar coladas de fundo, numa linha só. Então olha para a parede, olha para a parede. Como elas estão todas na perpendicular, uma encostada na outra, todos estão com 2 metros de distância. Tanto do mesmo lado, mas eu olho para essa parede, o outro olha para aquela parede, ou seja, não tem ninguém olhando para ninguém. Além de você ter perdi a palavra, ou seja, ninguém fica olhando para sua cara enquanto você dorme, não sei o que e tal, ninguém fica passando e tal, né? Então, privacidade, né? Privacidade, isso é a palavra. Então, se Deus quiser, a gente já deu uma primeira olhada, estamos estudando ainda e tudo mais, mas eu acho que a gente vai conseguir manter pelo menos 30 camas abertas, mais o quarto a gente vai conseguir abrir, né? Eu acho que a gente consegue abrir 36 ou até 38. Eu acho que um beliche ficou meio complicado para a gente, porque ele fica muito perto. Mas tem uma outra regra que é interessante. Membros de um mesmo grupo familiar não precisa ter distanciamento. Então, se você tem pai, mãe, filho e filha, eu posso botar naquele, porque fica um lugarzinho separado para eles, apesar de não ter 2 metros de distância, é o mesmo grupo familiar. Então, esse grupo familiar não precisa ter distanciamento. Entendeu? Ótimo. Por isso que eu te falo, é tanta regrinha pequenininha, né, que às vezes fica difícil entender. E cada província ou cada unidade autônoma vai colocando as suas regrinhas próprias em cima daquelas que são genéricas. Então, de novo, tenham muita paciência, porque o fato de você ter passado por um albergue num lugar e você teve direito a fazer aquilo, não quer dizer que você vai ter direito a fazer a mesma coisa em outro lugar, porque isso pode mudar, entendeu? Pela própria lei. O nosso albergue, ele fica na entrada de Santiago. Quando você, na verdade, fica a 1 quilômetro e pouquinho, 1 quilômetro e 100 daqui da catedral. Quando você entra pelo caminho francês, vocês devem conhecer onde fica a estação de ônibus, né, de autobuses. Você vem andando pelo caminho, fazendo as curvinhas na rua e tal, e aí você chega numa grande rotatória, que você tem que cruzar para pegar a rua de São Pedro e chegar aqui. A gente fica nessa rotatória, né? Então a gente fica relativamente próximo da estação de trem, fica do lado da estação de autobus, tem 2 shopping centers, tem o Carrefour, tem o Alcampo, tem o Mercadinho na frente, tem 3 mercados próximos, tem 2 farmácias próximas, a gente está no meio ali né, digamos assim, tá na última esquina antes de entrar na área histórica, né? E é bom que você fica fora do ruído, quer dizer, quem fica ali consegue realmente descansar. E só para peregrinos, Orlando? Não, a gente não restringe. A gente não restringe. A gente estabelece uma certa regra que a gente quebra dependendo da situação. Então, para quem é peregrino, conta com todo o nosso apoio.
Quem é só turista e vem para ficar um tempo e tal, a gente tenta estabelecer um limite de dias, sei lá, 3, 4 dias no máximo, não ficar mais do que isso, né? Por quê? Porque a gente também não quer que o albergue seja completamente tomado por turistas e acabe não tendo como oferecer vaga para os peregrinos, que é aquilo para o qual a gente veio para cá, né? Para ser hospitaleiro. Mas quantas foram as vezes que sabe, que a gente tinha uma cama, uma pessoa que não veio, não apareceu. Eu estava em casa já, 11h30 da noite, toca a campainha, eu vejo uma pessoa com uma malinha, claramente não é peregrina, já fechou, não, mas eu não tenho onde ir, tá chovendo, tá frio, não sei o quê. Aí eu venho andando de casa, abro a porta, coloca para dentro. E a gente não tem como dizer não para quem precisa de um lugar para repousar, né? A gente tenta ao máximo garantir, e aí a gente faz as nossas jogadas com as reservas, né? Algumas vezes a gente tem algumas reservas guardadas na manga, porque a gente sabe que depois das 8 horas é quando vão aparecer os desesperados, cansados, que não conseguem andar, não conseguem chegar aqui ao centro para buscar outro lugar e não sei o quê. E quase ajoelha na frente da gente. Pelo amor de Deus, diz que você tem lugar. Né? Eu falei, tem lugar, pode vir que tem. A gente sempre tenta deixar algumas camas guardadas para emergência, né? Orlando, estamos nos últimos minutos. Deixa um recado final, então, para os peregrinos. Gente, olha, não tem nada que dê mais alegria para a gente de encontrar vocês. Quando vocês vierem para Santiago, fazendo o caminho e tudo mais, mesmo que vocês decidam não ficar com a gente, passa ali no albergue, né? A gente inventa um jeito de dar um abraço e de ver vocês, porque essa é a grande coisa nossa, não só nossa, mas dos brasileiros que estão aqui servindo no caminho. A gente está esperando por vocês, tenham muita paciência, saibam que as coisas vão melhorar, o caminho vai estar muito melhor do que antes, né? E no momento que vocês decidirem fazer o caminho, depois eu acho que eu vou combinar com a Andréia, ver se a gente faz uma outra sessão, que eu queria me concentrar muito mais em falar a respeito de ser hospitaleiro, de ser peregrino, porque eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante se você quer vir viver a experiência do caminho, quer voltar transformado. Você não pode vir do jeito que você vive, do jeito que a gente vive no dia a dia. A gente tem que vir preparado para isso. Então, Andréia, se a gente tivesse a oportunidade no futuro de fazer uma live, um podcast, o que for voltado para isso, ia ser muito legal. Eu acho que Com certeza. Muito mais importante que equipamento e que tudo mais, é a gente falar a respeito disso. Mas tenham paciência, tenham tranquilidade, continuem acompanhando. A gente vai tentar manter vocês sempre informados de tudo aquilo que vai acontecendo. Oficialmente, a partir de 1º de julho, o governo espanhol vai abrir as portas para os estrangeiros. Mas, de novo, não compre passagem nenhuma, não façam reserva nenhuma. Esperem um pouquinho, deixa chegar mais próximo dessa data e aí a gente vai ter certeza de como as coisas estão acontecendo, tá? No mais, um pedido meu e do Ramiro, rezem por nós, sabe? Tenham a gente em suas orações, seja a fé que você pratica, não importa, reze por nós, porque a gente colocou a nossa vida nisso e a gente decidiu colocar essa nossa vida aqui por vocês. Então, peçam por nós, rezem por nós para que a gente consiga vencer essa etapa, que a gente consiga permanecer com o albergue aberto, vivo, para a gente poder servir vocês, tá bom? E Andréia, um grande beijo a você, muito obrigado pela oportunidade. Grande amiga que esteve com a gente aqui, antes do albergue estar pronto, né? Isso. E está devendo a próxima visita. Você tinha um grupo que ia vir agora, justo agora, né? E infelizmente não. Mas vai dar, né? O dia vai chegar e sei lá, eu não sei. Vamos ver o que Deus tem reservado para nós e o que os homens resolvem fazer com as oportunidades que tiveram, tá bom? Mas muito obrigado, eu te agradeço muito, um grande beijo por essa oportunidade.
Eu que agradeço, um super beijo, um abraço enorme para vocês. Estamos todos na torcida, com certeza. E quem tá com saudade do Caminho de Santiago, gente, lá no YouTube tem uma receita de tortilha que o Orlando ensina a gente a cozinhar. E Gente, tem, muito e tem para Leda obrigada também, e viu? bom caminho.